Olá pessoal, tudo bem com vocês? E aí, turminha dos 7º anos, hoje vamos ver os números inteiros, não é? E onde a gente utiliza os números inteiros? Vamos lá, aqui está um calor enorme, olha aí uma utilização dos números inteiros, né? A temperatura. E aí, nós temos, né, que os números inteiros, eles podem ser positivos e eles podem ser negativos. E aí, esses números estão presentes no CEP, no nosso CPF, no nosso celular, né? Para representar distâncias entre cidades, nas temperaturas, ó, tá um calorão aqui, hein? Saldos bancários, enfim. Enquanto aqui tá um pouco de calor, em algum lugar deve estar muito frio. E aí a gente tem o seguinte, olha só, o que é que eu posso... Como eu posso representar? Não é? Eu tenho os números positivos e os números negativos. Vamos lá. Então, em que a gente utiliza? Né? Na altitude, quando a gente... Aqui, ó, a gente tem o marco zero, não é isso? Esse marco, ele é o ponto inicial. E para os números que estão acima, não é? Esses que estão acima... são números positivos, a gente representa como números positivos. O zero, gente, ele é chamado de nível do mar, a gente faz essa comparação com o nível do mar. E os números abaixo, né, são os números negativos, certo? A gente pode ainda utilizar os números inteiros nos saldos bancários, olha só. O saldo, se eu deposito um dinheiro na conta, então eu vou ter um saldo positivo, um valor positivo. Se eu retiro, não é? Se eu vou retirar esse dinheiro, então eu caracterizo como algo negativo. Depósito, o cheque compensado, retira, então caracteriza como valor negativo. E quando eu fizer todas essas movimentações que calcular o que entrou e o que saiu da minha conta bancária, eu vou ter o que a gente chama de saldo. Espero que o saldo seja positivo, porque se for negativo, não vai ser legal. E aí a gente tem também, né, o saldo de gols. Imaginemos aí no Campeonato Brasileiro, Flamengo e Botafogo, o Fla-Flu clássico, em que a gente tenha os gols marcados por aquele time e os gols contra, ou seja, os gols sofridos. Imaginemos nessa situação aqui que tem o sexto A e o sexto B. O sexto A marcou 16 gols e sofreu 10. Então, qual seria o saldo? Né? Eu teria 16 e eu vou retirar, né? Vou tirar os que eu sofri, que nesse caso foi 10 gols. Então, o meu saldo seria de quanto? Seria de mais 6, ou seja, eu fiquei com saldo de gols de 6. E se a gente tem no sexto B, né? O sexto B, ele fez 20 gols e sofreu 25. Então, olha o que aconteceu. Quer dizer que a turma sofreu mais gols do que fez. Então, 20 menos 25 quer dizer que ficou com um saldo negativo de 5 gols. A gente pode também utilizar os números inteiros para representar temperaturas. Em algum lugar deve estar muito frio, principalmente lá no sul. E aqui no Nordeste, né, a gente tem uma temperatura mais quente. Então aqui a gente tem um termômetro, não é? Eu posso, a temperatura, o marco zero aqui, pessoal, ele vai representar os valores positivos acima do zero. O zero, ele é o ponto de partida e os que estão acima são os valores positivos, ou seja, a temperatura positiva. Abaixo do zero são temperaturas negativas. Eu posso representar os números inteiros, né, em forma de conjunto. Mas antes de falar dos inteiros, eu vou falar dos naturais. Então, basicamente, os naturais surgiram da necessidade de se controlar coisas ou até de saber a quantidade de animais. Então, eram feitas uma relação
né? Principalmente os povos egípcios, em que faziam uma relação, associava cada animal, né, a uma pedrinha ou um objeto, certo? Os números naturais, né, como eu falei, antes de a gente falar dos inteiros, a gente precisa conhecer os naturais, eles podem ser representados em forma de chaves entre chaves, é representado por esse N, certo? E pode ser representado no diagrama de Venn. Como a representação dos inteiros, vocês podem perceber que os naturais estão aqui, ó, dentro dos inteiros. Então, olha os naturais aqui, ó. Tudo isso aqui representa o conjunto dos naturais. Então, eu digo que os naturais estão contidos, né? O conjunto dos números naturais está contido em Z. Eu posso representar dessa forma ou eu posso representar em forma de diagrama, certo? Posso representar também em forma de reta numérica. Na reta numérica ou reta numerada, a gente tem aqui, ó, os números, o 0, né? A partir daqui é a origem. O sentido para a direita é o sentido positivo e para a esquerda o sentido negativo. Aqui a gente pode trabalhar com N situações. Trabalharemos com o módulo. E o que é um módulo de um número, né? Tendo essa reta como referência, o módulo de um número, pessoal, é a distância entre aquele número e a origem, ou seja, o 0. Então, se eu quero saber, por exemplo, quem é o módulo, né, de menos 5, o módulo de menos 5 seria a distância desse 5 até a origem. Até aqui, então, eu teria mais 5. Eu represento que o módulo de qualquer número, eu represento por essas barrinhas e ele é igual a sempre a distância entre 0 e ele, certo? Isso na reta numérica. Eu posso representar também o sucessor e o antecessor de um número, né? Então, o sucessor, por exemplo, aqui eu tenho o número 5. O número 5. Quem é o sucessor do número 5? Não é? O sucessor do número 5 é aquele que vem logo após, então adiciono mais 1. E quem é o antecessor do número 5? É o 4. Então, eu tiro uma unidade do número 5 e a gente tem o sucessor e o antecessor. Mas a gente pode também representar, não é, o oposto, os números opostos ou números simétricos. E o que são isso? Gente, os números opostos ou simétricos são aqueles números que estão a uma mesma distância da reta, só que um é positivo e o outro é negativo. Então, vamos considerar aqui, ó, menos 6 e mais 6. Eles estão a uma mesma distância, ó, estão a uma mesma distância do 0, só que um é positivo e o outro é negativo. Então, o oposto de menos 10 é mais 10. Posso também ter as operações, vamos trabalhar um pouquinho com as operações com números inteiros, né? Então, a primeira é qual? Adição. Quando nós temos sinais iguais na adição, a gente repete o sinal, certo? E somamos. Então, aqui nós temos, por exemplo, mais 6 mais 14. Então, eu repito o sinal e somo. 14 mais 6 é igual a 20. Sinais iguais, ó. Eu tenho menos 10 somado com menos 30. Então, eu tenho, repete sinal e soma, menos 40. Nós temos, quando os sinais são diferentes, a gente vai fazer um pouquinho diferente. A gente vai conservar o sinal do maior em módulo e vai subtrair. Então, por exemplo, mais 3 menos 14, eu tenho 3 menos 14. Isso vai ser o quê? Conserve o sinal do maior em módulo, que é o negativo, e isso equivale a menos 11. Mais 30 menos 8. Então, eu tenho 30 menos 8 igual a 22. Certo, galerinha? Qualquer dúvida, volta o material. A gente tem também a subtração. Quando a gente tem uma operação de subtração, adicionamos um minuendo
com o oposto do subtraindo. Então, se liga aqui que nessa situação a gente vai utilizar a ideia de oposto. Então, você tem, ó, repete a primeira, mais 6, e o oposto. Quem é o oposto desse mais? É o menos. Então, 6 menos 4 é igual a 2. Menos 5. Quem é o oposto desse menos 9? É mais 9. Então, menos 5 mais 9, eu tenho mais 4. Ou seja, a gente vai repetir o primeiro número e somarmos com o oposto do segundo. Olha outro exemplo. Né? Se eu tenho menos 3 somado, subtraído, não é? Desculpa, menos. Aqui, quem é o oposto desse mais? É o menos. Menos 3 menos 4 é igual a menos 7. Temos ainda a multiplicação. Na multiplicação, quando nós temos sinais, o produto será negativo se os sinais forem diferentes. Então, olha, produto é a multiplicação aqui desses dois valores. Então, olha, sinais diferentes, eu tenho mais e menos, o resultado vai ser menos. 6 vezes 4, 24. Aqui, menos 5 vezes mais 10, mais com menos, ou sinais diferentes, conserva, vai ser o sinal negativo. 5 vezes 10, 50. E se os sinais forem iguais? Gente, aí é muito simples. Se os sinais forem iguais, vai dar positivo. Então, aqui eu tenho menos 3 vezes menos 4 é igual a mais 12. E mais 7 vezes mais 5, mais 35. E a última operação é a operação da divisão. Segue a mesma regra dos sinais da multiplicação, certo? Sinais iguais, não é? O resultado é positivo, e sinais diferentes, o resultado é negativo. Então, vamos ver esse último exemplo. Quando eu tenho menos 35 dividido por mais 7, sinais diferentes, conserva o sinal, esse aqui, menos, porque vai ser negativo. 35 dividido por 7 dá menos 5. E o outro, menos 30 dividido por menos 5 é mais 6. Então é isso, pessoal. Foi um prazer estar com vocês, tá? Estudem, revisem e até a próxima aula. Tchau, tchau!